Olá, bem-vindos! Voltamos para mais uma aula do Word. Nessa aula vou mostrar como alguns modos de exibição do texto na sua tela. Então, eu vou abrir um texto aqui, pegar um texto qualquer aqui, tirar essa imagem. Ok, tenho meu texto aqui. O modo que eu estou visualizando esse texto é o modo layout de impressão. Esse modo layout de impressão é o modo que eu vejo como ele vai ser impresso. Então, aqui em cima, na guia exibição, eu tenho aqui os modos de exibição. E aqui embaixo também eu tenho. O primeiro é o modo leitura, o segundo é o layout de impressão, o terceiro é o layout da web. E aqui do lado, o zoom. Aqui em cima também eu tenho modo leitura, layout de impressão, pode ver que esse está com fundo azul, porque é ele que eu estou usando, e o layout da web. Ainda eu tenho estrutura de tópicos e rascunho aqui em cima também. E aqui eu tenho o zoom também. Modo leitura, ele mostra o texto em tela cheia. Deixa eu fechar esse painel de navegação aqui. Que é uma opção mais fácil para você ler um documento, né? Que daí não tem todas aquelas ferramentas para você, fica um texto mais limpo para fazer a leitura. E daí aqui você pode ir avançando as páginas, tá? Como o meu só tem essa página, então não vai ter a opção para avançar. Ó, fim do documento. Para voltar para a tela normal, pressiono o ESC. Lá em cima, no cantinho da tela, o último botão lá no canto do teclado é a tecla ESC. Pressionando ela, você vai voltar para a tua tela normal. Layout da web, ele mostra o texto corrido aqui usando toda a tela, porque na internet é assim que a gente vê o texto, pegando toda a tela aqui. Estrutura de tópicos, ele mostra, toda vez que foi pressionado um Enter, ele mostra como se fosse um tópico, um novo parágrafo. Então, ele vai mostrando essa marcação toda vez que você pressionar o Enter. Tanto que eu pressiono o Enter aqui no vazio, ele vai criando os modos também, né, os tópicos. Fechando aqui, ele volta. Vamos lá para guia exibição de novo. Rascunho, ele mostra o texto sem nenhuma formatação. Quando você tiver figura, ele não mostra, quebra de página, ele não mostra, é só um rascunho do texto. O que a gente usa mesmo é o layout de impressão. Aí eu vejo as margens aqui na minha tela e tudo que eu tiver no documento, exatamente como ele vai ser impresso. O zoom que eu tenho aqui embaixo, ó, se eu clicar no mais, eu vou aumentando. Pode ver que aqui agora está 120, ó. Se você quer ver o texto maior, como se você estivesse vendo ele mais perto, com uma lupa. Então, às vezes, o teu texto está meio pequeno ali na tela e você não quer aumentar o tamanho da fonte. Então, você aumenta o zoom, ele só vai ficar grande aqui na tela. Na impressão, ele vai sair nesse tamanho de 100% aqui, ó. Certo? E o menos vai diminuindo, ó. É como se você estivesse vendo o seu texto mais longe. Então, ele vai ficando menor, ó, 60%. Também aqui eu tenho as opções, ó. Zoom, aí eu posso mexer, ó, 200%, ó, 75%. Aqui eu vou colocando quanto que eu quero, tá? Eu quero 100%, que é o tamanho real. Aqui, deixa eu trocar, por aqui 75%. Aí, aqui, clicando nesse botão, ele volta automaticamente ao padrão de 100%, tá? Uma página, para você ver a página toda. Várias páginas, se você tiver duas páginas, deixa eu pôr aqui uma quebra de página aqui. Ó, duas páginas, então, se eu tiver 2, 3, 4, até caber aqui, ele vai criando as páginas aqui. Largura da página, a largura toda, então, ele ficou num zoom de 148. Eu quero o normal de 100%, então, vou voltar aqui o meu zoom de 100%, que é o tamanho real dele. Então, essas são as opções que você pode usar para o zoom.
e os modos de exibição do seu texto na tela. Outra opção bem interessante que eu tenho aqui na guia exibição é essa opção mostrar. Ó. Então, aqui pode observar que está marcado a régua e o painel de navegação. O painel de navegação é esse aqui, a régua são essas daqui, ó, tanto na horizontal quanto na vertical. Ó, eu vou desmarcar, vai sumir a minha régua. Vou desmarcar, vai sumir o meu painel de navegação. Marcando novamente, ó, as réguas é quase que obrigatório você ter elas no seu documento, exibindo elas no documento, né? Que para criar margem de parágrafo, para você visualizar o tamanho da folha, tudo você visualiza na régua, então sempre deixe marcado. O painel de navegação é legal quando você tem um texto grande, aí você quer ver aqui, deixa eu abrir um texto grande que eu tenho aqui, aí ele vai mostrando aqui no painel de exibição todos os tópicos do meu texto, e eu posso ir direto para aquele tópico clicando em cima. Então, bem interessante essa opção do painel de navegação aqui, certo? Então, também, se você quiser, pode deixar ele visível aqui. Linhas de grade, ele mostra esse quadriculado na folha. Às vezes, sem querer, você coloca esse quadriculado e depois você se bate tentando tirar, não sabe o que é. Eu já vi gente desinstalando o Word para poder solucionar esse problema aqui desse quadriculado. É só você desmarcar essa opção aqui, exibição, mostrar, desmarca a opção linha de grade, certo? Então, mais uma opção interessante aí para os seus documentos. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!